Vamos falar com um dos senadores que fizeram parte aí dessa comissão, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao UOL News. É um prazer falar com o senhor. O Sakamoto deu um panorama, a análise dele sobre a CPI. Quero ouvi-lo também nesse momento de entrega de relatório, né? Praticamente há uma semana do fim aí completo dos trabalhos. Qual que é a avaliação que o senhor faz? E se há chance de isso terminar por aqui, quer dizer, no sentido legal, né? A depender de Procuradoria-Geral da República, ou no caso do presidente da Câmara. Qual que é o entendimento do senhor? O que acontece daqui para frente, senador? Mais uma vez, boa noite. Acho que o áudio do senhor tá desligado, senador. Agora sim. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Quero agradecer essa oportunidade e quero começar aqui reafirmando o que disse o Sakamoto. Eu acho que essa CPI ela está cumprindo um papel histórico extremamente relevante, né? E esse relatório foi mais um ponto importante dessa trajetória que nós tivemos. A partir da aprovação do relatório, que deve acontecer na próxima semana, nós vamos começar a encaminhá-lo a várias autoridades, a órgãos de investigação, também a instituições da sociedade civil, a instituições do sistema ONU e também a pessoas de relevo na sociedade. Deveremos começar com o presidente da Câmara. Nós vamos apresentar esse relatório a ele. Provavelmente, alguns cidadãos já transformarão esse relatório em um pedido de abertura de processo de investigação com vistas a um impeachment. Vamos entregar também ao Procurador-Geral da República e também vamos, de imediato, levar até São Paulo, onde há uma CPI estadual sobre a Prevent Senior, uma CPI municipal sobre a Prevent Senior, vamos levar à OAB também e vamos levar ao Tribunal de Contas da União. E vamos encaminhar para os estados, para os respectivos ministérios públicos, estaduais ou federais, aquelas situações em que as pessoas não têm foro especial, não é? E estamos nos planejando para levar esse relatório. Primeiro, à ONU, ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, onde já há várias ações pedindo condenação do Brasil por desrespeito aos direitos humanos. A mesma coisa com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, muito provavelmente, vamos conduzir também, levar também esse relatório ao Tribunal Penal de Haia, inclusive com uma comunicação assinada por algumas autoridades ou pessoas importantes do nosso país com dimensão internacional. Senador, deixa eu fazer uma pergunta. O crime de homicídio ele foi retirado, né, na hora da composição do relatório final. Genocídio e homicídio. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre o homicídio. A gente não está tendo muita discussão sobre a questão do genocídio, mas eu queria entender do homicídio. A retirada desse crime não enfraquece o rol de acusações contra Bolsonaro, não facilita bastante a vida do presidente? Por exemplo, o crime de epidemia, a própria Procuradoria-Geral da República já tinha sido uma acusação contra Bolsonaro nesse sentido, e que no começo do ano foi engavetada, né? Foi arquivada pelo Procurador-Geral. O crime de homicídio não poderia ser uma outra oportunidade para poder responsabilizar o presidente? Não, o problema aí é de ordem técnica. Nós optamos por fazer um relatório que estivesse tecnicamente muito bem embasado, inclusive para que o primeiro procurador da esquina já não quisesse arquivar alegando imperfeições ou alegando erros de ordem jurídica. O homicídio ele tem que ser individualizado. Nós não podemos falar do homicídio coletivo.
Então, para assumir a figura jurídica que havia anteriormente, homicídio qualificado e por motivo torpe, nós correríamos o risco de antemão, essa acusação não ser aceita. É óbvio que, politicamente, nós vamos continuar chamando o presidente de assassino, de genocida, porque é o que ele é politicamente. Mas a qualificação como crime de epidemia com resultado de morte, inclusive do ponto de vista da pena, é maior, por incrível que pareça, é maior, e tem razão de ser, é maior do que o do homicídio que havia anteriormente. Então, apesar de o termo não ser muito bem conhecido, mas ele tem pena prevista de 15 a 30 anos. Né? E ele também é muito compreensível pela população. Todo mundo sabe que o presidente agiu para que houvesse uma disseminação rápida e intensa da doença, para tentar gerar aí o que se chama de imunidade coletiva ou de rebanho por transmissão da doença. Então, pode parecer um detalhe técnico, mas, na verdade, não é. Politicamente, a questão continua colocada, mas, tecnicamente, até porque nós sabemos que muitos dos que vão analisar esses pedidos, eles estão em busca de um pequeno detalhe para arquivar esses processos, nós procuramos ser bem rigorosos do ponto de vista técnico-jurídico. Perfeito, senador. Já que a gente está falando aqui sobre as sugestões que o relatório traz de crimes que podem ter sido cometidos pelo presidente Bolsonaro, hoje foi feita essa pergunta para o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, né? E ele falou como o presidente reagiria a esse relatório. A gente separou esse momento. Vamos assistir aqui juntos. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? Que não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calheiros faz. Por isso que eu falo que é um relatório de cara, de pronto, inconstitucional. Não tem nada que se aproveite. Ele prestou um grande desserviço à população. E essa gargalhada aí, senador, e o texto, o relatório é inconstitucional, como diz Flávio Bolsonaro? Veja, essa gargalhada ela tem muito mais de nervosismo, do medo, do que propriamente de sarcasmo, de achar que o que a CPI fez não tem seriedade. Nós ouvimos autoridades jurídicas do Brasil inteiro, os melhores escritórios de advocacia do país, pessoas que já tiveram militância no próprio Tribunal Penal Internacional, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós procuramos fazer isso com muita tranquilidade e cautela. Eu acho que o governo continua subestimando a CPI e os efeitos da CPI. Vocês lembram, no início, que o Bolsonaro também ficou brincando, dizendo que não ia ter CPI, depois que, se tivesse CPI, era um circo, não ia avançar em nada, não tinha nada contra ele, e agora ele já tem contra si um relatório que é bastante robusto, um relatório que é bastante consubstanciado por provas importantes, inclusive provas que o próprio Bolsonaro fez. Então, eu considero que é muito mais um ato de desespero do que propriamente uma ironia fina de quem acha que nada vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Se fosse o Bolsonaro, que recentemente disse que estava sofrendo de insônia, eu de imediato comprava um frasco de comprimido para poder dormir, porque ele vai ter muita dor de cabeça daqui para frente. Senador, com relação ainda aos dobramentos do caso, até eu tinha comentado antes do senhor entrar que, na minha opinião, o presidente Arthur Lira vai sentar em cima ou fazer uma fogueira com os autos, porque o Bolsonaro acaba funcionando para o Centrão no Congresso Nacional como uma espécie de galinha dos ovos de ouro, ou galinha das emendas de ouro, né? Então, o Centrão acaba
protegendo o Bolsonaro acaba protegendo o Centrão e vai naquela simbiose, né? Pelo menos até meados do ano que vem, quando a eleição pega fogo. Os senhores conversaram com o presidente Arthur Lira, chegaram a perguntar para ele qual a expectativa de que isso acabe se tornando num julgamento de crime de responsabilidade dentro da Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que tudo vai depender da pressão da opinião pública, tudo vai depender também da leitura que nós fazemos da legislação que trata das CPIs. Por exemplo, nós temos o entendimento de que em o pedido de impeachment sendo baseado em um relatório elaborado por uma comissão parlamentar de inquérito, o presidente da Câmara, na nossa visão, e nós vamos na Justiça buscar esse entendimento, ele não pode simplesmente sentar sobre o processo. O que é que significa isso? Ele teria que tomar uma decisão, aceita ou não aceita. Se ele não aceita, cabe recurso ao plenário, e aí nós vamos ter uma discussão política que vai envolver toda a sociedade. Então, essa é uma das questões que nós vamos precisar, né, ao longo desse debate que nós estamos fazendo. O segundo aspecto é o que diz respeito à Procuradoria-Geral da República, né? Eu também imagino que o procurador Aras, diante da gravidade das denúncias que estão sendo feitas e formuladas, ele terá muita dificuldade. Eu não acredito, pela história dele, que ele vá promover um arquivamento de ofício sem que haja investigação. Mas, de todo modo, nós também já estamos nos preparando para uma possível ação subsidiária diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal, que poderá agir como agiu em alguns casos recentes, em que a Procuradoria tomou a posição por arquivamento e o Supremo determinou que fosse aberto um inquérito e que a PGR assim agisse, né? Por outro lado... Ou seja, o senador interromper, ou seja, se por um acaso o Procurador-Geral da República engavetar, arquivar, considerar que não há crime, o Senado vai se organizar para apresentar isso diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Isso é parte da nossa estratégia política. Além do mais, eu boto muita fé que o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deverão reforçar com esse relatório ações que nós já temos. Por exemplo, houve um grupo de ex-ministros da Saúde que apresentou a ambas comissões, né, um pedido de condenação do presidente da República por conta das suas políticas em relação não só à pandemia, mas a outras questões. Eu acredito em uma condenação, que obviamente tem um papel simbólico, mas tem um papel simbólico muito importante. A outra é que, provavelmente, nós teremos um grupo de pessoas com base no relatório da CPI, fazendo uma comunicação ao Tribunal Penal Internacional. Lógico que isso é uma coisa que dura décadas, não é? Mas o efeito político, simbólico, da aceitação de uma comunicação como essa e a transformação de várias comunicações que já estão lá, num caso Brasil, tem, sem dúvida, um efeito devastador para qualquer presidente da República. Então, eu não vejo como essa CPI possa terminar em pizza, como alguns ficam dizendo por aí. Tá certo, senador. Agradeço a tua participação mais uma vez, por ter colocado em um tempinho na tua agenda para atender aqui o UOL News. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, Diego. Obrigado, Sakamoto. Um abraço a todo o pessoal da UOL News.